A Justiça determinou a suspensão do contrato da saúde de Mococa. O Ministério Público diz que a OS responsável pelo serviço é gerenciada por uma organização criminosa. A promotoria agora investiga a participação de servidores no esquema fraudulento. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão do contrato com a Insaúde, responsável pelos serviços de saúde em Mococa. A decisão em caráter liminar vem após uma ação do Ministério Público que investiga várias irregularidades na atuação da OS, organização social, celebrada em novembro do ano passado. Existe a suspeita de que o sistema tenha recebido lucro através das atividades, sendo que esse tipo de parceria não pode ter finalidade lucrativa. Doutor, e como é que eles lucravam? Principalmente por meio de simulação de contratos de consultoria firmados entre a entidade e os reais proprietários dessa entidade e também através de superfaturamento de produtos e serviços prestados. Através de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, foi apurado que Daniel Gonzalez Câmara, Paulo Roberto Câmara e Ronaldo Pasquarelli montaram um esquema criminoso visando enriquecer às custas do poder público. Diante disso, essa ação civil tem o objetivo de interromper os repasses da administração para a companhia. A fraude foi descoberta por meio de uma investigação que começou em Campinas. Lá o Ministério Público identificou uma organização criminosa por trás de OS que gerenciavam um hospital da cidade. A promotoria daqui constatou que uma das empresas desse grupo havia sido contratada pela Prefeitura de Mococa. Durante o chamamento público, que é similar a uma licitação, a Insaúde venceu a concorrente Reviva Saúde. Mas, segundo a liminar, pouco tempo antes do processo de contratação acontecer, as duas faziam parte do mesmo grupo criminoso. E só por esses fatos, o certame é totalmente viciado e passível de anulação. O principal foi uma mudança do edital de chamamento, faltando uma semana para ocorrer o pleito, em 40 páginas. No que nisso, sem sombra de dúvida, direcionou totalmente as duas empresas, que é a Insaúde e a Reviva, que são empresas do mesmo grupo de donos, isso demonstrado na ação ajuizada pelo Ministério Público. Com o inquérito em andamento, a promotoria também já constatou indícios de envolvimento de servidores municipais no esquema fraudulento. Nós acreditamos, em princípio, que eles favoreceram a Insaúde e dirigiram o chamamento público, a licitação, digamos assim, para viabilizar a contratação da Insaúde. Além da suspensão do contrato com a OS, a liminar da Justiça ainda determina que o município apresente um novo plano para a saúde em um prazo de 5 dias, que deverá ser implantado em mais 5. Se esse prazo não for cumprido, a Prefeitura poderá pagar multa diária de 50 mil, podendo chegar até 10 milhões de reais. Esse é o segundo escândalo em Mococa em menos de um mês. O Jornal da Clube mostrou recentemente que o prefeito Vanderlei Fernandes Martins Júnior e outras 3 pessoas ligadas à administração tiveram bens bloqueados por suspeita de fraudes em licitações. A OAB vê com muita preocupação, tá? São 2 ações em um curto espaço de tempo, porém nós aguardamos a resposta da administração pública, porque existem as denúncias, existem os processos, mas até agora não existe a resposta da administração pública. Rafael Aguiar, de Mococa, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Mococa e os 3 empresários envolvidos com a organização social não se manifestaram até o fechamento desta edição. Davi Florim, ao vivo, traz mais informações. Davi? Se a população de Mococa está de olho. Aqui ao meu lado está o cientista político Marcos Paulo Candeloro. Marcos, segundo a Justiça, a saúde de Mococa é administrada por um grupo envolvido em diferentes crimes. Esse fato influencia no atendimento à população? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza influencia, uma vez que os indivíduos que se encontram hoje na gestão de tal serviço não têm como fim último, não tem como norte a boa qualidade na prestação de serviços. Ao contrário, tem como intuito, na realidade, o desvio de verbas públicas. A administração de Mococa, que está há menos de 2 anos no poder, já é alvo de 4 ações e outros tantos inquéritos. Isso deveria preocupar o cidadão local? Com toda certeza. Na realidade, deveria preocupar e engajar. Este é o momento do cidadão local se engajar no processo político e exercer, mais do que nunca, pressão nos seus representantes. Com bens bloqueados, contratos suspensos e outras investigações, o prefeito de Mococa corre o risco de se preocupar mais com o próprio futuro do que com a gestão da cidade?
Lamentavelmente, parece que o próprio futuro é a única preocupação do prefeito de Mococa desde o primeiro dia de gestão. Senão, nós não veríamos o que o Ministério Público está cavando. A promotoria já fala em indícios de envolvimento de servidores municipais no esquema fraudulento. Quando o problema cria raízes, o que pode ser feito para controlar os prejuízos? Na realidade, o que deve ser feito é o afastamento imediato de todos os indivíduos envolvidos em tais esquemas. Esse afastamento deve, primeiro, controlar qualquer tipo de possibilidade dos indivíduos ocultarem ou desmantelarem provas e, em segundo lugar, para que eles próprios possam se concentrar em sua própria defesa e o poder público caminhar num funcionamento regularmente, naturalmente. A presidência da Câmara está sendo omissa? Com toda certeza. Está sendo omissa e, além disso, a base de apoio do prefeito também, pelo próprio papel do vereador, está sendo omisso. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Prazer. E eu volto com você, Paulo Pussi. Obrigado, Davi.